Eu preciso fazer um importante esclarecimento hoje, porque afinal de contas é o que a gente tenta fazer aqui, né? Esclarecer as coisas, é tentar simplificar o conteúdo, tentar tornar acessível e, sempre que possível, trazer uma interpretação mais próxima da realidade possível, né? Ontem eu fiz um vídeo aqui, mais cedo, sobre o velho da van, que tinha sido internado, né, com Covid no hospital em São Paulo, e também no finalzinho do vídeo eu falei sobre o peru do Magno Malta, o ex-senador, pastor evangélico, que publicou um print no Facebook e no cantinho aparecia lá o peruzinho dele. E esse vídeo ontem, inclusive, só para comentar aqui, esse vídeo ontem ele foi classificado como maior de 18 anos, porque o peruzinho pequenininho apareceu na tela aqui, eu tentei fazer borrar ali a tela, né, fiz um quadradinho para borrar ali no YouTube, só que o editor burro do YouTube, né, a parte de edição aqui que você tem disponível para os criadores, colocou o quadradinho no lugar errado, então o peru ficou visível e depois eles bloquearam o vídeo como maior de 18 anos. Daí eu refiz a edição, aumentei lá o quadradinho para borrar o peru e depois o YouTube liberou. Mas surgiu essa imagem, né, e o Magno Malta ele veio se explicar depois. Então eu vou ler para vocês aqui a explicação do Magno Malta, porque ela é importante e esclarece muitas coisas, né? Então o Magno Malta diz o seguinte aqui: se a tentativa é me calar, não vão conseguir. Comunico a todos que tive meu celular clonado e talvez hackeado. Tem uma pessoa se passando por mim, usando meu perfil do Facebook. Já estou tomando as providências. Obrigado, Magno Malta. Então, me parece que está bem explicado aqui. Todos nós acreditamos nisso, né? Que hackearam o celular, clonaram, né, o celular do Magno Malta e botaram o peru dele lá na internet. É uma explicação plausível, não tem por que duvidar disso. Então, esclarecimentos dados, vamos prosseguir. Inclusive, eu quero comentar um pouquinho mais sobre o vídeo de ontem, porque foi o tipo de vídeo que eu sinto que, sabe, mexe com as pessoas e leva uma discussão muito rica, muito interessante nos comentários. Então, eu quero explorar um pouquinho mais, porque foi muito legal mesmo o tipo de dilemas que foram propostos para as pessoas ontem. Antes disso, só um agradecimento, porque ontem começou o meu curso de escrita e narrativas lá no ICL, no Instituto Conhecimento Liberta, e foi muito legal a primeira aula. Várias pessoas me escreveram agradecendo, falando que foi muito legal, que adoraram a primeira aula, e já tem gente fazendo a atividade que eu propus lá, a tarefa de casa. Então, na próxima quarta-feira terá a segunda aula. Quem não se inscreveu ainda dá tempo, vocês podem se inscrever a qualquer momento. A aula fica gravada lá, ela passa ao vivo quarta-feira, às 11 da manhã, e depois fica lá disponível para quem quiser assistir depois. Serão 10 aulas, ou seja, 10 semanas de aulas, nas quais eu vou explicar aqui os mais diferentes aspectos de produção de um livro, de um texto, tanto de ficção quanto não ficção. Então, quem quiser, ou quem pensa, né, em escrever um livro ou se tornar escritor, essa é a oportunidade. Vá lá, participe, porque está sendo bem legal mesmo. Eu curti a experiência. Então, primeiro recado dado, vamos aos debates que se deram ontem, né? Porque eu fiz um vídeo aqui falando sobre o velho da van, internado, e como eu não desejava que ele morresse, nem ninguém, na verdade, né? Eu não tenho esse ímpeto, né? Eu não tenho essa vontade de, sabe, desejar o mal dos outros, porque não é da minha natureza, não é mesmo. Realmente eu não tenho esse negócio, tipo, de querer que alguém se ferre, não tenho isso. Bem, se ferrar é um pouco diferente de morrer, né? Às vezes você querer que a pessoa se dê mal é diferente de você querer que ela se estrupie, que se quebre ou que, sabe, vá pro inferno. Então são coisas diferentes. Mas eu não tenho isso. E eu comentei aqui sobre a questão médica, né, da bioética, né, que é uma questão que é debatida também, que tem a ver com a vacina, as pessoas falando sobre isso, né, que quem é negacionista da ciência, ou quem é negacionista da vacina, ou bolsonaristas não deveriam receber a vacina, ou abrir mão da vacina para que outras pessoas possam receber, ou abrir mão do respirador para que outras pessoas possam se internar na UTI e receber tratamento. Ou seja, que quem nega a pandemia, nega a vacina, simplesmente abra mão dos seus direitos de ser atendido no sistema público de saúde ou no privado, que não receba tratamento e eventualmente morra. É isso. E eu falei que não é bem assim que as coisas funcionam, na verdade, né? Eu mencionei ali os casos de alguns tipos de comportamentos que a gente pode ter ao longo da vida, que nos levam a alguma doença depois, e você vai ser tratado independentemente disso. Quando começou a pandemia, eu fiz um vídeo aqui mostrando uma cena gravada num hospital de Madrid, aqui na Espanha, né, que foi um dos primeiros países mais afetados pela pandemia. Se vocês se recordam aqui, né, começou na China, foi para o Irã, veio para a Itália, Espanha foram os países mais afetados no começo. E você tinha um treinamento das médicas lá, enfermeiros e médicos, recebendo treinamento sobre como proceder na pandemia. Por que acontece?
No sistema normal de saúde, você tem lá o número X de leitos, o número X de vagas, e geralmente, né, pelo menos em sistemas que funcionam mais do que outros, geralmente você tem leitos suficientes e médicos também para atender a demanda sanitária. Quando tem uma pandemia, você tem um aumento exponencial da demanda. Então o que acontece é que não há leitos suficientes para atender os pacientes, não há médicos para dar conta da exigência e não há nem sequer material, né, suprimentos médicos, máscaras, luvas, para que haja tantos atendimentos. Então há aumento de demanda com recursos bastante escassos e aí que entra a questão. Naquele treinamento em Madrid, você tinha lá dizendo o seguinte, olha, a gente vai ter que decidir quem vive e quem morre. A gente vai ter que decidir quem vai receber atendimento e quem vai ficar lá, vai receber uma anestesia e vai morrer. E ela diz, olha, isso aqui é como se fosse uma guerra. A gente tem recursos escassos, muitos pacientes, muitas vítimas e será uma decisão a ser tomada. E essa é uma questão, assim como ontem, da bioética, que é uma área da filosofia em união com a área da saúde, né, em união com a medicina, com a enfermagem, que reflete sobre esse tipo de questões. Como lidar em questões sanitárias, em questões de saúde, quando você tem diante de si um dilema ético. Como é que você escolhe quem vai viver e quem vai morrer? Como é que você decide isso? Vai chegar no hospital lá, é terraplanista? Não, fica aqui esperando. É negacionista da vacina? Fica aqui esperando. É bolsonarista? Não, não vai ser atendido, espera aqui. É negacionista do Holocausto? Espera aqui. Não é assim que as coisas funcionam, obviamente. Isso não é decidido com base em ideologia, isso não é decidido com base naquilo que você acredita, naquilo que você, sabe, defende. É defendido com base em outros critérios. Então, naquele vídeo de Madrid, a conclusão que se chegava, né, e eu até coloquei na época vários artigos aqui de bioética refletindo sobre pandemias, como lidar em pandemias, a questão central é a expectativa e a qualidade de vida depois. Então, se a pessoa atendida, caso sobreviva, caso receba lá a internação, o TI, o respirador, o oxigênio, se ela vai, depois disso, ter uma vida de qualidade. Se ela for ter sequelas graves, ou se ela for eventualmente morrer, porque já é do grupo de risco que tem uma altíssima mortalidade, não faz sentido você despender o esforço e o equipamento para aquela pessoa. Então eles separam por faixa etária, principalmente, né, pessoas mais novas, sem doenças crônicas, sem problemas de saúde grave, ou seja, pessoas que têm uma maior chance de sobrevivência e uma vida melhor depois. Nesse sentido, não importa se você é alguém que quer tomar vacina ou não, alguém que acredita no Olavo de Carvalho ou não, alguém que acredita no Bolsonaro ou não, não importa. O que importa é a sua vida depois do tratamento. Então, nesse sentido, às vezes uma pessoa que se cuida, que respeita as normas de segurança, que respeita o distanciamento social, que está em quarentena agora e eventualmente pegou o vírus por um descuido, essa pessoa, se ela for do grupo de risco, nesse caso da pandemia, ela vai para o hospital e ela vai ser deixada em segundo plano para que um bolsonarista jovem que estava na balada possa ser tratado. Parece injusto? Parece injusto. Mas, como eu disse, não é com base, não é com critérios ideológicos isso, não é julgado. O médico, o enfermeiro, ele não vai ser um juiz dos seus princípios morais, da sua ideologia, daquilo que você defende. Ele vai tratar a sua questão de saúde. Eu até mencionei aqui ontem aqueles casos, né, de diabetes ou de câncer de pulmão por causa de uso de cigarro ou outras doenças, ou alguém que bebe e dirige. Mas, por exemplo, pensando em outra situação, se chega num hospital um assassino em série, alguém que matou 15 pessoas, e ele chega no hospital baleado, o médico não vai pensar, quantas pessoas esse cara matou. Ele vai atender o serial killer. Ele vai atender e tratar o assassino em série. Não cabe ao médico determinar a pena de morte daquele assassino. Não é a pessoa que faz isso. Você até pode dizer, mas eu não penso assim. Eu não faria isso. Se você for um profissional que não é da saúde, tudo bem pensar assim. Agora, se você for um médico ou um enfermeiro, aí tem um problema, porque você fez um juramento de salvar vidas. E isso independe de quem você está falando. Isso independe se é um genocida ou se é um santo. A pessoa chegou no hospital para ser tratada, você vai cuidar dela, sem pensar naquilo que ela fez antes ou o que vai fazer depois. Basta a gente pensar, por exemplo, numa polêmica que se deu, acho que foi ano passado ou ano retrasado, não sei, faz tanto tempo já que as coisas se confundem, mas quando o Drauzio Varela, o médico, foi num presídio e conversou com uma presa trans, a Suzy. E ele no final do quadro vai lá dar um abraço na Suzy, né, a solidão, não sei o quê. E depois se descobriu que a Suzy tinha cometido um crime bárbaro, um crime brutal, sabe? Uma coisa assim que era intolerável. E as pessoas se revoltaram. Olha só o Drauzio Varela abraçando uma psicopata, abraçando, sabe, uma assassina.
Só que o Drauzio Varela deu a resposta. Eu não estou lá para julgar a pessoa, eu sou um médico. Eu estou lá para atender a pessoa, né? E naquele momento ele deu um conforto emocional para ela, que também é uma função, se for pensar, de um profissional de saúde. Não é apenas o conforto físico. Às vezes tem a ver também com conforto emocional ou psicológico, caso seja um psiquiatra ou um psicólogo. Aquela pessoa já tinha sido julgada, já estava condenada, já estava presa já pelo crime que ela cometeu. Não é o médico quem faz esse julgamento. Não é o enfermeiro quem faz esse julgamento. Não é o enfermeiro ou o médico que vai julgar quem merece ser salvo ou não, com base em certos critérios ideológicos, mas sim, na pandemia, com certos critérios mais sanitários mesmo, médicos, né, de vida, de qualidade de vida. Eu vou pôr para vocês aqui, no comentário fixado, o link para esse vídeo sobre Madrid, com o vídeo das enfermeiras, porque, se não me engano, alguém legendou também o vídeo para vocês poderem assistir, porque é interessante você entender como é a dinâmica na pandemia, como é feita essa escolha. E outra coisa também que me disseram ontem, que eu achei interessante, né, nos comentários, falando assim, mas está comparando doenças ou vícios, né, como o alcoolismo, como o tabagismo, você está comparando vícios com o negacionismo da ciência, da vacina. São coisas diferentes. E talvez nem sejam tão diferentes assim em certos elementos. Quem assistiu ao documentário da Netflix chamado A Terra é Plana, tem uma hora que uma psicóloga fala sobre isso, né? Sobre como a mente humana, ela nos engana. Inclusive tem um livro sobre isso aqui, eu recomendo muito esse livro, na verdade, que se chama, esse aqui, olha, do Daniel Kahneman, essa edição inglesa tem em português, que chama Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, no qual esse psicólogo, o Daniel Kahneman, analisa certos vieses psicológicos nossos e como esses vieses, que não são conscientes, não são voluntários, da evolução da nossa mente, do cérebro humano, como esses vieses nos levam ao erro em muitas circunstâncias. A gente tende a pensar que nós somos seres racionais, né? O ser humano, o animal racional, mas, na verdade, em boa parte dos mecanismos mentais nossos, a gente age de maneira, sabe, irracional, entre aspas, aqui. É o cérebro julgando de maneira rápida, tentando encontrar uma solução rápida para aquele problema, sem analisar criticamente ou racionalmente a questão. Isso nos leva ao erro. Então, dá para pensar que o negacionismo da ciência, a negação da realidade, essa disfunção cognitiva que há nessas pessoas, né, de ter informações conflitantes e optar pela pior das respostas, isso também se dá pelo próprio funcionamento do nosso cérebro, da nossa mente humana. Não é consciente isso. Basta você pensar, por exemplo, em como operam as seitas. As seitas, elas são uma manipulação mental dos fiéis, dos seguidores. Você tem um líder que conhece técnicas de manipulação e ele vai criando uma comunidade, vai criando uma mentalidade coletiva na qual as pessoas suspendem o senso crítico, o julgamento individual e passam a reproduzir o que o grupo determina e o que o líder determina também. Então eu vejo esse mecanismo de negacionismo da ciência, da história, do passado, da realidade, quase como uma operação, quase como um método de doutrinação, de lavagem cerebral das pessoas. A gente tende a culpar essas pessoas, né? Essas pessoas aí são culpadas pelo negacionismo, elas vão, destruir o Brasil, mas essas pessoas também, em certo modo, são vítimas de uma lavagem cerebral. Elas estão constantemente recebendo bombardeio de mensagens, de notícias falsas, e elas não sabem avaliar. A gente pode atribuir essa incapacidade, em parte, pelo cérebro humano, né? Nossa mente, como ela opera, como funciona nosso raciocínio mesmo, que nem sempre é racional, como diz aqui o Kahneman, nem sempre é racional. A gente pode atribuir em parte a isso, e a gente também pode atribuir em parte a uma deficiência educacional, que é crônica no Brasil também, não é de agora, de uma deficiência de aprendizado da ciência, por exemplo, ou da história, que leva essas pessoas a não saberem como funciona o método científico, por exemplo. Ou de ausência de uma educação crítica, racional para as pessoas, né? De entender a argumentação lógica, de entender o funcionamento, a operação de como as coisas se dão, de como se dá o conhecimento, a busca pelo conhecimento. É por isso que a filosofia e a ciência são tão importantes para a formação desse tipo de reflexão, porque é o momento no qual você estabelece as dúvidas e a crítica. Não apenas ao conhecimento, mas também à ignorância. Como você confronta esse tipo de coisa. Eu não consigo ver esses negacionistas da vacina agora como pessoas maldosas, como pessoas do mal, malignas, que merecem a morte. Não consigo ver isso. Eu consigo ver muita gente como vítima disso, porque eu conheço muita gente que sofre isso. E que vem falar absurdos pra mim, e eu falo, gente, mas não é possível que você acredite nisso. Pessoas que eu conheço. Assim como disse o Mano Brown, por exemplo, naquela convenção do PT, né, que ele falou assim, eu não posso acreditar que meus amigos viraram fascistas, não posso acreditar nisso. São pessoas que são... Eu conheço as pessoas. E do mesmo modo, eu não posso acreditar que essas pessoas que estão negando a ciência agora são más. Elas são mal informadas.
Elas foram manipuladas, elas estão sendo desinformadas cotidianamente. Elas recebem essas informações em lotes. É o tempo todo. É um trabalho de lavagem cerebral de fato. E qualquer um que tenha estudado um pouco de psicologia cognitiva e social sabe a enorme pressão que o coletivo tem sobre a nossa mente individual. Tem vários testes na internet que você pode assistir, né, vídeos que você pode ver. Tem um, por exemplo, que é muito interessante, que é um psicólogo com um papel com várias linhas diferentes, né, várias linhas, cada um de um tamanho. E daí o psicólogo pergunta, né, para um grupo qual é a linha mais comprida daquelas linhas naquele cartaz. E alguns participantes, eles são voluntários, não sabem do experimento, e alguns sabem do experimento e estão lá para, manipular a percepção dos outros. Então, o psicólogo pergunta pro primeiro ali, qual linha é a mais comprida? Daí alguém que sabe do teste fala assim, essa linha tal, a linha X, a linha B. E não é a mais comprida. Daí o segundo repete a linha B, que também sabe do teste. O terceiro repete a linha B e sabe do teste. Quando chega nos voluntários que não sabem do teste, mesmo eles percebendo que a linha não é a mais comprida, eles passam a repetir a linha errada porque os outros disseram primeiro e eles não querem contrariar as demais pessoas. A mente humana funciona assim, nós somos animais sociais. Nós não apenas operamos em nível individual, né, nós, nossa mente, nossa percepção, nossas conclusões, nossas críticas, como também a gente opera em nível coletivo. O que os outros dizem, o que os outros pensam de mim, como aquilo que eu digo é percebido pelos demais, como, eu me relaciono com os outros. Então se você tem um grupo, uma família, ou um grupo de amigos, nos quais todos estão negando a ciência o tempo todo, nos quais todos dizem que a Terra é plana, se você não tiver muita convicção das suas percepções, né, do seu conhecimento, vai chegar algum momento que você vai pensar, pô, mas todo mundo aqui está dizendo uma coisa, por que eu sou do contra? Por que eu sou diferente? Então eu acho que é isso. Não é uma doença, na verdade, né, é uma característica, uma função da nossa mente humana para operar em sociedade, que nos leva ao erro. E é muito engraçado a gente achar que o outro é um idiota porque acredita em certas coisas malucas, né? Por exemplo, acredita na Terra plana, ou é antivacina, por exemplo, sendo que muita gente acredita em Deus sem ter nenhuma evidência racional de que Deus existe. Tem muita gente que acredita que Jesus morreu fisicamente e ressuscitou depois, sem nenhuma evidência racional disso. Então todos nós temos algumas crenças que são irracionais, para as quais não há nenhuma justificativa racional para aquilo ali, ao mesmo tempo que a gente acha que o outro é irracional, porque tem crenças sem fundamento na realidade. A nossa mente, ela é um mistério, gente. Ela é um mistério mesmo, e embora a gente tenha descoberto muitas coisas sobre ela, né, cientistas, psicólogos, cognitivos, tenham descoberto certos elementos, certos funcionamentos, ela ainda é uma incógnita enorme pra gente. Eu quero saber o que vocês pensam sobre esse assunto aqui. Primeiro sobre a desculpa do Magno Malta, né, dizendo que ele foi hackeado, que a piroca dele vazou porque invadiram o celular dele. O que você pensa sobre isso? Se a resposta dele convenceu ou não? Se ele vai ser calado agora, né? Ninguém quer calar o Magno Malta, mas o que você acha? E também sobre essas questões aí do pensamento crítico mesmo, e sobre essas escolhas, sobre esses dilemas morais que se dão agora na pandemia em relação a quem merece tratamento ou não. Se você concorda com esse tipo de critério, qual o critério que pareceria mais justo para você, né? Se tem a ver com ser bolsonarista ou não. Bolsonarista por um lado, quem não é bolsonarista por outro. Como é que funciona o negócio aqui? Deixa aqui embaixo no comentário, dê seu joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força, se torne um aluno do ICL. Ontem começou a aula minha, né, de escrita e narrativas, e serão 10 semanas de aulas todas as quartas-feiras às 11 da manhã ao vivo, e depois fica gravada para quem quiser assistir depois. Um abração para vocês, confiram meus livros sobre Bolsonaro, Jesus Histórico e também a tradução da Teogonia, edição bilíngue pela Cota Editorial. Um abração e até mais. Tchau!